Olá, seja bem-vindo de volta. Neste vídeo eu trago para você as principais etapas da parte prática da confecção desta capa para mala. Não é uma receita pronta, considerando que cada mala tem um tamanho diferente, mas é um caminho ou um direcionamento para você seguir. No vídeo anterior, aqui do canal, eu falo sobre a parte teórica do planejamento da confecção desta capa para mala. O link está aqui abaixo na descrição. Dá uma olhadinha lá para você entender melhor e planejar a sua. Como já disse, nesse vídeo eu vou mostrar apenas as principais etapas. Não haverá uma continuidade ou um passo a passo pronto e acabado. Vou mostrar para você o cálculo da base, agulha, fios, troca de cores, emendas e etc. A primeira etapa deste trabalho é a confecção das partes da frente e de trás da mala. Essa etapa começa a partir da base, que aqui está em verde abacate e roxo. Vamos entender como calcular o tamanho desta base. Aqui está o croquis da minha mala. A minha mala tem de altura 64 centímetros. E ela tem de largura 46 centímetros. Eu preciso fazer uma base em que a medida daqui até a lateral seja a mesma nos quatro lados. Aleatoriamente, quero fazer uma base com 15 centímetros. 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui. Agora, eu vou fazer uma continha de menos. Se eu quero, na medida da minha mala, que tenha 15 centímetros daqui para lá e 15 centímetros daqui para cá, a altura é 64. 15 para cá e 15 aqui, 30. 64 menos 30, que vai ser igual a 34 centímetros. Esta será o comprimento da minha base. Agora, vejamos a largura. 46 centímetros. Eu quero que sobre 15 aqui e 15 aqui. De novo, 30. 46 menos 30 é igual a 16. Aqui, então, eu terei 16 centímetros de largura e terei 34 centímetros de altura. Eu comecei com duas cores, eu devo começar a do outro lado com duas cores. Lembrando que o meu objetivo é usar todos os meus restinhos. O meu trabalho comecei com 22 correntinhas. Vamos entender o motivo. Para fazer esse ponto e, começando com espaço e terminando com espaço, o número de correntinhas precisa ser um múltiplo de 4 mais 6. Vamos contar aqui comigo. Cada bloquinho desse tem 3 pontos altos e um espaço, o que dá 4. Tenho 4 bloquinhos. 4 vezes 4, 16. Faço mais 2 correntes para dar um espaço e fechar a lateral com um ponto alto. E para virar, faço mais 4 correntinhas. 3 para simular um ponto alto e uma para dar o espaço. Desço formando o primeiro ponto alto do primeiro bloquinho. Ou seja, 16 dos bloquinhos, mais 4 para subir e virar, mais 2 para fechar o último cantinho. Total 22. Conta fechada, vou fazer aqui meu primeiro cantinho. Laço o fio e vou entrar na parte de trás da sexta corrente, fazendo o meu primeiro ponto alto. Nesta primeira carreira, começo com espaço, faço 4 bloquinhos de 3 pontos altos e fecho com um espaço. Aqui está o meu primeiro espaço. Lembrando que eu estou usando a agulha número 4,5, porque o meu objetivo é ter uma peça mais fluida. Depois do primeiro espaço, vou fazer o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos seguidos, sendo um em cada corrente de base. Lembrando de pegar na argolinha de trás das correntinhas, ou seja, do lado do avesso. Aqui está a primeira carreira terminada. Comecei com um espaço, um bloquinho de 3 pontos altos e um espaço, 3 pontos altos e um espaço, até o final, fechando com um espaço e um ponto alto. Essa base é feita em carreiras de vai e vem. Como na primeira carreira eu comecei com espaço e terminei com espaço, na segunda carreira eu vou começar com um bloquinho cheio e terminar com um bloquinho cheio. Viro o meu trabalho, insiro a agulha na cabeça do ponto de baixo, pegando as duas argolinhas e faço um ponto baixo, e em seguida uma correntinha. Esse é o meu primeiro falso ponto alto. Se você preferir fazer 2 correntinhas, fica a seu critério. Essa estratégia de fazer o primeiro falso ponto alto com um ponto baixo e uma correntinha dá mais firmeza ao trabalho e faz a lateral ficar mais retinha. Agora faço mais 2 pontos nesse espacinho, formando o meu primeiro bloquinho. Faço uma correntinha e vou fazer um novo bloquinho de 3 pontos no próximo espaço.
Chegando aqui no final, assim como lá no início, eu também quero manter essa lateral bem retinha. Para isso, tem um segredinho. Faço 2 dos 3 pontos altos do bloquinho dentro do espaço. E vou pegar na terceira correntinha da subida das 4 correntinhas que eu fiz para virar lá no início do trabalho. Inserindo a agulha por dentro dessa terceira correntinha e não apenas abraçando ela. E aí faço o meu último ponto alto. Observe como o trabalho vai ficar bem mais retinho. Vou seguir fazendo as carreiras de vai e vem e volto para fazer a troca do fio com você. Aqui vou precisar continuar esta base com outra cor. Porém, antes de fazer a emenda, vamos olhar os detalhes da peça. Recapitulando, uma carreira começa com bloquinho cheio e termino com bloquinho cheio, a outra começa com espaço e termino com espaço. Onde começo com espaço é um ponto baixo mais 3 correntinhas. E onde começo com o bloquinho cheio é um ponto baixo mais uma correntinha. Observe como as laterais ficam mais retinhas. Partindo agora para a troca de fio. A estratégia de troca com certeza não deve ser novidade para você. Como eu já havia fechado esse ponto alto, eu estou desmanchando aí. E a segunda laçada que finaliza esse ponto alto, eu já vou fazer trazendo o fio com a cor nova. Fecho a laçada, ficando com a cor nova na agulha, e faço uma correntinha apenas para prender essa primeira laçada. Viro o trabalho e do lado do avesso eu já vou fazer o nozinho prendendo as duas pontas. O primeiro nó faça sem apertar muito para não repuxar a peça. Já o segundo pode apertar bastante para garantir que ele não solte. Não faça o nozinho na horizontal, faça o nozinho no sentido do comprimento do ponto alto. Assim, ao esconder as pontas, o nozinho vai entrar por dentre as perninhas do ponto. Dando continuidade ao trabalho, eu vou observar. Na minha carreira de baixo, eu terminei com bloquinho cheio, então é hora de começar uma carreira com espaço. Desmancho a correntinha que eu havia feito e vou virar o meu trabalho, inserir a agulha por dentro da cabeça do ponto, fazer um ponto baixo e 3 correntinhas, prendendo essas correntinhas com o ponto alto no próximo espacinho. E sigo o trabalho normalmente até a altura em centímetros que eu preciso. A troca de cores será sempre feita desta forma. Como estou fazendo nozinho em todas as emendas, vou deixar os arremates para fazer ao final, mas você, se for da sua preferência, pode ir fazendo no decorrer da peça. Aqui está a minha base já no tamanho que eu preciso, tanto em altura quanto em largura. Com a base terminada, agora vou crochetar ao redor dela, porém não serão carreiras circulares, será feita em carreiras de vai e vem. Na minha peça, vou fazer de 5 em 5 carreiras e trocar a cor. Mas você pode fazer com 3 carreiras ou com 7. Recomendo que seja sempre com o número ímpar, para terminar sempre do mesmo lado em que você precisa começar o seu novo bloco de 5 carreiras. Eu tenho esta base neste formato, correto? E aqui acabou meu ponto. Então, eu vou começar agora fazendo carreiras de vai e vem. 5 carreiras. Comecei aqui, vou terminar aqui. Quando terminar, eu vou arrematar, vou trocar de cor, e aí eu vou começar aqui. Carreiras de vai e vem, mais 5 carreiras. Quando eu terminar aqui, eu vou trocar de cor, vou terminar aqui, vou fazer mais 5 carreiras. Terminando aqui, vou fazer mais 5 carreiras. Com isso, olha, aqui que era a minha base, comecei com uma cor, aqui outra cor, aqui outra cor, aqui outra cor. Quando eu contornar, eu aumentei em 5 carreiras, sendo cada uma de uma cor. Começo pela lateral, continuando de onde parei no último ponto. Dessa forma, eu arremato as duas pontas num único nó, fazendo o nó da mesma forma que já mostrei ali atrás. Como estamos começando em um espacinho, eu vou fazer agora um bloco cheio, ou seja, um bloquinho de 3 pontos. Começo com o mesmo procedimento, um ponto baixo e uma correntinha, simulando meu primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos.
Observe, porém, que eu não estou crochetando na cabeça do ponto, mas sim na lateral dos pontos. Mas o procedimento é o mesmo. Onde tiver um espacinho, eu coloco o bloquinho de 3 pontos. Onde estiver o ponto inteiro, porque é a lateral da peça, eu pulo com uma correntinha de espaço. Finalizo essa carreira com um bloquinho de 3 pontos altos e já aproveito para esconder esse fiozinho inicial por entre as perninhas do ponto. Aqui também tem um pulo do gato. O meu terceiro ponto desse último bloquinho de 3, eu vou tecer introduzindo a minha agulha por dentro da primeira correntinha da carreira de base, ainda com o objetivo de manter a lateral da peça bem retinha. Continuo o trabalho, virando a peça. Para fazer carreiras de vai e vem, farei 5 carreiras no rosa. Prontas as 5 carreiras em rosa, vou trocar de cor e crochetar na outra lateral da base. Como terminei com um bloquinho cheio, depois de trocar de cor, eu preciso crochetar na lateral dele. Então, eu vou fazer o meu ponto baixo, abraçando esse ponto alto e fazer as 3 correntinhas. Já que é um bloco cheio, devo começar essa carreira com um espaço. Sigo normalmente o trabalho, bloquinho cheio de 3 pontos dentro do espaço e uma correntinha de espaço antes de tecer o outro. Faço as 5 carreiras no amarelo e volto para fazer a próxima lateral em outra cor. Terminado na cor amarelo, vamos fazer a terceira lateral da base na cor verde. Seguindo o mesmo procedimento de troca de cor, de fio, já teci as 5 carreiras em verde desta terceira lateral. Fiz a troca de cor para o rosa pink e vou tecer as 5 carreiras de vai e vem da quarta e última lateral desta base. Observe que nesta quarta lateral não crochetaremos apenas na base, mas também nas carreiras que já fizemos ao redor da base. Nesta primeira carreira, vou fechar com o espaço, porém pegando na lateral do ponto da carreira de base e seguindo aquele procedimento de inserir a agulha por dentro do ponto para manter aquela qualidade e a peça mais retinha. Terminando as 5 carreiras no rosa pink, eu fechei todo o contorno da base em 5 carreiras de vai e vem. Então, aqui eu tenho a base. Fiz as primeiras 5 carreiras em rosa. Terminei aqui. Fiz as outras 5 carreiras em abóbora. Terminei aqui. Comecei no verde. Fiz até aqui, onde terminei. E comecei no rosa, onde terminei aqui. Agora, eu vou fazer mais 5 carreiras. Vou marcar aqui para você se lembrar de onde eu fiquei. Vou fazer a minha escolha de cores e volto para fazer a coluna de acabamento. Uma outra coisa que é interessante é que sempre que eu termino numa carreira ímpar, os fios para os arremates estão aqui, ó. Então, agora estão todos amarrados com os nozinhos. E aí, agora, é só reforçar esses nozinhos e esconder. Fazendo carreira ímpar, elas sempre ficarão aqui no lado do avesso. Então, fiz a segunda carreira em roxo, contornei com verde, depois o abóbora, peguei aqui e finalizamos aqui com esse marrom telha. Para dar acabamento, vou contornar toda a peça, partindo aí do último ponto, na cor preta, fazendo pontos baixos. Teço os meus pontos baixos usando a regra básica de colocar 2 pontos baixos para cada ponto alto, quando estou trabalhando na lateral do ponto. E quando chegar na parte em que eu trabalharei na cabeça do ponto, também vou seguir a regra básica de colocar ponto sobre ponto da carreira de base. Eu não vou fazer muitos aumentos. Eu tenho um ponto baixo e 3 correntinhas. Então, eu tenho 4 pontos aqui. 2 correspondem a essa lateral aqui. Então, 2 para essa lateral. Vou fazer um para fazer a curva. E agora, eu já vou virar e 2 vão ficar para essa lateral aqui. Então, é isso.
2 pontos para cá, um fazendo a curva e 2 para cá. Não precisa mais do que isso, eu sigo fazendo e vou repetir esse processo em todas as curvas. Depois, eu venho fazendo pontos altos. Fechando essa carreira de pontos baixos. Você se lembra que eu já havia feito 2 pontos baixos. Agora, faço 2 pontos baixos nessa lateral, faço mais um ponto para fazer a quina, como fiz em todas as outras quinas. Pronto, tá fechada a minha carreira. Não vou fazer fechamento invisível. Fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo que fiz. Como vou fazer mais uma carreira em pontos altos, subo 2 correntinhas em cima do ponto baixíssimo de fechamento e sigo fazendo ponto sobre ponto, agora pegando sempre na cabeça do ponto da carreira de base. Pontos altos. Chegando na quina, aqui identifico aquele ponto baixo do meio, que faz a quina da carreira de base. Vou tecer nele um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto, no mesmo espacinho. E esse será o meu procedimento em todos os cantos desta peça. Para fechar a carreira de ponto alto, sigo a lógica do crochê. Nessa lateral, tenho 2 pontos baixos, faço ponto sobre ponto. Chegando no ponto da quina, faço aquele aumento de um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, e aí já chego na outra lateral, que eu vou fechar com um ponto baixíssimo simples. Vou deixar agora um fio 3 vezes o tamanho da minha lateral para eu fazer a costura. Assim eu evito mais uma emenda de fio e mais um arremate. Aqui está a peça que corresponde à lateral da capa da mala. Mudei um pouquinho o ambiente para facilitar a visualização. Segui carreiras de vai e vem no pontinho da vovó, seguindo também a medida da mala, em altura e largura, porém fazendo um pouco menor, lembrando que o crochê cede e o ideal é que a capa fique bem justinha na mala. Considerando que a minha mala tem 28 centímetros de largura, medi 28 centímetros na parte da frente da capa da mala que já estava pronta e calculei ali, por amostragem, com quantas correntinhas eu precisaria iniciar e também quantos blocos dariam esses 28 centímetros. Essa forma de calcular se chama cálculo por amostragem. Segui, agora, subindo em carreiras de vai e vem até a altura aproximada da altura da minha mala, que é de 64 centímetros. Contornei toda a peça com pontos baixos, seguindo o mesmo procedimento da peça, da parte da frente e de trás, e deixei também um fio 3 vezes o tamanho do comprimento para fazer a costura. Uma dica, para facilitar a costura, já deixe marcado nesta peça e nas outras também, da frente e de trás, o seu ponto de quina. Isso facilita a costura na hora de ajustarmos uma peça na outra. Hora da costura. O primeiro passo é juntar uma peça com a outra, juntando quina com quina. E aqui teremos a grata surpresa de perceber que a quantidade de pontos de um lado e de outro não batem. Isso acontece porque os pontos estão seguindo direções. Aqui na peça da lateral, a gente está subindo, então o ponto está sempre seguindo na subida. Na peça da frente e de trás da mala, nós estamos contornando, então os pontos crescem, sobem em direções diferentes. Mas isso não será um problema e nem vai prejudicar a qualidade do acabamento da peça. A princípio, uso os marcadores e prendo quina com quina, das duas peças. Em seguida, também vou prender no meio alguns pontos estratégicos para firmar a peça na hora da costura, como estou fazendo aí. Você pode prender esses pontos estratégicos com marcadores ou até com pedaços de barbante. Com a peça devidamente presa, você vai usar a agulha de tapeceiro e fazer costura de vai e vem, pegando na cabeça do ponto de um lado e do outro. Então, na hora da costura, você precisará pular alguns pontos da peça que tem mais pontos, que é a parte da frente. Como fazer isso? Para ficar um trabalho caprichado, você não deve pular na hora que você está inserindo a agulha. Você deve pular na hora que você estiver saindo com a agulha.
Imagine que eu passei a agulha de tapeceiro nesses 2 pontos onde está a agulha de crochê. Insiro a agulha de tapeceiro no ponto seguinte por onde saí. E agora sim, pulo um ponto da outra peça. Desta forma, o espaço pulado não tem laçada, porque a laçada ficou do lado anterior. Não vai comprometer a qualidade da sua peça. Então, se lembre disso, sempre inserir no ponto seguinte, na hora de pular, pular quando estiver saindo com a agulha. Aqui a peça da parte de cima da capa da mala. O desenho dessa peça segue o desenho da parte de cima da mala, ou seja, vou fazer uma base em carreiras de vai e vem, deixo um espaço no meio para sair o puxador do meio da mala e depois deixo um espaço lá em cima para sair aquele puxador que fica no canto da mala. A quantidade de pontos e correntinhas iniciais também foi calculado por amostragem, da mesma forma que eu fiz com a parte da lateral da mala. E o ponto é o mesmo, o pontinho da vovó. Somente aqui onde vai sair o puxador do meio que eu fiz o ponto tela. Mas você pode fazer o pontinho da vovó até o tamanho necessário. O importante é você pular com correntinhas o tamanho que é necessário para a saída do seu puxador. E continuar tecendo os pontos até o final da lateral. Em seguida, continue em carreira de vai e vem no pontinho da vovó até a altura do próximo puxador, aquele que fica no cantinho da mala. Deixado o espaço ali do puxador, eu vou fazer o contorno de toda a peça, também em pontos baixos, lembrando de fazer um pontinho em cada quina. Aqui eu peço a sua compreensão para fazer uma pausa nesse passo a passo. E vou voltar com a peça já terminada, explicando como fiz a montagem das partes. Primeiro, eu fiz a costura juntando as laterais com as partes da frente e de trás. A parte de cima foi costurada por último. Sei que no preto não é possível uma boa visualização, mas eu me comprometo com você a esclarecer e ajudar em qualquer dúvida que você venha a ter. Também usando marcadores, eu prendi os 4 cantos da parte de cima com os cantos da peça que já estava costurada. E fiz a costura normalmente, costura de vai e vem, pegando na cabeça do ponto e pulando algum ponto quando necessário. Fiz acabamentos em pontos altos por toda a extensão da parte de baixo da capa. E deixei espaços nessa carreira de pontos altos em pontos estratégicos que fosse viável para que eu passasse essa correntinha de amarração da peça por baixo da mala. Reiterando e complementando o que eu já falei, vamos rever essa parte de cima aqui na mala. Como as 4 peças laterais, frente e trás, já estavam costuradas, eu juntei a parte de cima prendendo pelos cantos e fiz a mesma costura, pulando pontos quando necessário. Peço desculpas por não ter conseguido gravar as etapas de costura, mas eu precisava da capa pronta para a viagem. Como eu mesma gravo, confecciono e edito, eu precisei dar prioridade à confecção da capa. Mas, repito, me comprometo a esclarecer qualquer dúvida que você deixar aqui no comentário. Peço desculpas também por estar mostrando os detalhes da mala em um ambiente não tão apropriado, mas o meu espaço de gravação ainda é um pouco improvisado e não comporta o tamanho dessa peça e dessa mala. E como disse no começo desse vídeo e no vídeo anterior, a ideia principal aqui é mostrar para você a lógica da confecção desta peça, para que você construa a sua de acordo com a sua necessidade. Desde já agradeço a sua atenção e compreensão.